Olá, bem, bem, bem-vindo a todos, obrigado por virem. Então, hoje nós vamos falar do andrógeno. E, então, vamos começar traçando a origem não só do andrógeno, mas da figura dos seres humanos originais. Então, que no banquete eu releio a descrição ahm, que vimos. Então, deveis antes compreender a natureza humana e suas paixões, pois nossa antiga natureza não era esta que é hoje, mas diversa. Primeiro eram três os gêneros dos humanos, não dois, tal como hoje, masculino e feminino, mas havia mais também um terceiro, que era comum a ambos, e do qual hoje só resta o nome, tendo ele mesmo desaparecido. Andrógeno era então o gênero comum tanto na forma quanto no nome de ambos o masculino e o feminino, e hoje não há dele senão o nome posto em ultraje. Depois completa era a forma de cada homem, de cada humano, com o dorso redondo e os flancos em círculo, e tinha 4 braços e pernas em número igual aos braços, e 2 rostos em tudo semelhantes sobre um pescoço roliço. A cabeça, com ambos os rostos em lados opostos, era uma só. 4 orelhas, 2 sexos e tudo mais como se poderia imaginar. Andava também de pé, tal como hoje, para qual dos dois lados quisesse. Também se punham a correr rápido, tal como os que cambalhotam, e jurando com as pernas retas, cambalhotam em círculo, apoiando-se nos membros, que então eram 8, moviam-se rápido em si. Sim, até aí. Daí ele fala um pouco da sua semelhança com os corpos celestes, mas isso vai nos ocupar depois de amanhã. Então, de onde vem essa figura do andrógeno e será que ela tem algum paralelo no resto da obra platônica e também em outros textos gregos? A gente começa olhando Platão, né? Então a gente começa olhando o Timeu, né, o primeiro PDF. Hum, Alguém está com o PDF aberto sobre o Timeu? Timeu Animal Original, sim. Estou observando que parece que vai da página 99 para 102. Sim, sim, são vários. Sim, são várias passagens picadas. Ahn, então, já que você está com o texto aberto, você quer ler para nós, começando de refletindo na página 98 até por natureza na 99? Tá bom. Ahn, bem, enquanto vocês abrem, vocês podem pegar a leitura, então, a partir da próxima sessão. Também isso aqui é releitura. Então, eu proponho que um modelo platônico para algo parecido com o andrógeno com os seres humanos originais é justamente o animal original, o ser vivo inteligível, que o Demiurgo toma como modelo no Timeu. E a gente, a, a partir de refletindo na 98. A primeira página do PDF. Refletindo, descobriu que, a partir do que é visível por natureza, de forma alguma faria um todo privado do intelecto que fosse mais belo do que um todo com intelecto, e que seria impossível que o intelecto se gerasse em algum lugar fora da alma. Por meio deste raciocínio, fabricou o mundo, estabelecendo o intelecto na alma e a alma no corpo.
realizando deste modo a mais bela e excelente obra por natureza. Assim, de acordo com o discurso verossímil, é necessário dizer que este mundo, que é, na verdade, um ser dotado de alma e de intelecto, foi gerado pela providência de Deus. Dito isto, devemos agora ocupar-nos do que se deu a seguir. A semelhança de qual dos seres constituiu o mundo aquele que o constituiu. Assumamos que não foi a semelhança de qualquer um daqueles seres que, por natureza, formam uma espécie particular, pois nada do que se assemelha ao que é incompleto pode tornar-se belo. E estabelecemos, em vez disso, que o universo assemelha o mais possível àquele ser de que os outros são parte, quer individualmente, quer como classe. De fato, esse ser compreende em si mesmo e encerra todos os seres inteligíveis, tal como este mundo nos compreende a nós e a todas as outras criaturas visíveis. Assim, por querer assemelhá-lo ao mais belo de entre os seres inteligíveis, ao mais perfeito de todos, o Deus constituiu o seu único e contivesse em si mesmo todos os seres que se lhe assemelhasse por natureza. Ótimo, até aí. Obrigado. Então, a gente está retornando a esse texto, agora um pouco tentando reconstruir como é esse ser vivo, esse que é tomado ahm, como modelo. De início, de imediato, vocês viram que como ele enfatiza a beleza, né? Em parte foi também porque ele parte da premissa que o mundo é belo, e por isso ele precisa ter um modelo belo, mas por trás desse uso de belo está sempre uma referência ao amor, né? Há uma ideia de que o que é belo é aquilo que provoca eros naquilo que o vê, né? É aquilo que provoca desejo. É isso que é belo. Como eu disse, um, as, Platão fala sobre Kalos, sobre o que é belo, no, não nos seus textos sobre teoria estética, tanto quanto nos seus textos sobre o amor. E a própria criação, né? A gente leu uma parte do discurso de Diótima, no final do banquete, que explica a criação como algo que é inspirado pela beleza. E podemos ver a própria criação do demiurgo dessa maneira, porque ele olha para o modelo, que é o mais belo de todos os seres inteligíveis, e daí isso provoca a sua criação do mundo, né? Do mundo que é o melhor possível. Um, e, um, e então, essa é uma primeira observação. Segundo, quando ele faz ele um animal, um ser vivo racional, um ser vivo dotado de intelecto, e claro, ele se refere a ele como um deus, não nessa passagem, mas em outras, mas pelo menos é um ser vivo dotado de intelecto, então, assim, um modelo possível é um ser humano, né? Outro modelo possível seria um corpo celeste, né? Então, isso tem alguns primeiros dados. Segundo, ele enfatiza a completude desse ser vivo, e a completude é uma parte central desses seres humanos originais, né? Completa era a forma de cada homem, holon, né? Era um todo. Veremos mais sobre essa semelhança logo mais. Enfim, e daí temos uma pergunta, assim, ele inclui em si todos os seres vivos. Vamos ter que ver que seres vivos são esses. Ahn, ok. Então, com isso a gente passa para a próxima passagem, né? Que agora está na página 102. Um, Natália, você dá com o texto aí? Tá. Você lê a partir, o parágrafo que começa com além disso?
Além disso, deu-lhe a figura adequada e congênera. De fato, a forma adequada ao ser vivo, que deve compreender em si mesmo todos os seres vivos, será aquela que compreende em si mesma todas as formas. Por isso, para o arredondar, como que por meio de um torno, deu-lhe uma forma esférica, cujo centro está à mesma distância de todos os pontos do extremo envolventes. E de todas as figuras, é essa a mais perfeita e semelhante a si própria, considerando que o semelhante é infinitamente mais belo do que o dissemelhante. Obrigado. Então, aqui ele argumenta que o mundo deve ser hemisfério. E, em parte, e por quê? Porque ele deve ser um ser vivo que inclui todos os seres vivos. Então, partindo dessa definição do modelo, como um ser vivo que inclui todos os modelos de seres vivos, né? Ele é um ser vivo que inclui todos, ele deve ser uma forma esférica, porque a esfera consegue. Assim, não é exatamente claro o que ele quer dizer que a forma esférica consegue compreender em si todas as figuras. Mais tarde, isso tem um significado matemático, porém, assim, esse teorema é algo que temos provado em Euclides, bem depois de Platão. Então, há uma variedade assim, não é a única maneira de interpretar isso, mas o que importa para a gente é a figura esférica, né? Então, mais um ponto de contato com os nossos seres humanos originais. Agora, ele vai continuar falando sobre os vários, um, como se diz, sobre as várias, os vários membros que esse corpo não tem. Tá? Um, Iago, você está com o texto? Você quer ler o parágrafo que começa com rematou? É logo depois do que a Natália leu. Não, mas onde ele continua? Na outra página, Outra página inteira. Porque no próximo página do PDF. Rematou o lado exterior de forma completamente lisa e arredondada por várias razões. É que este ser vivo não tinha necessidade de olhos, pois fora dele não restava nada para ver, nem de ouvidos, pois não havia nada para ouvir. Não havia ela à sua volta que fosse preciso respirar. Nem precisava de ter qualquer órgão através do qual absorvesse alimentos para si próprio, nem, por outro lado, segregasse o que tinha anteriormente filtrado. Na verdade, nada entrava nele e nada saía dele, pois não havia nada mais nada. Ele fora gerado de tal forma que o seu alimento seria garantido pela sua própria compulsão, de modo que tudo quanto sofre resulta de si mesmo e tudo quanto faz é em si mesmo. Aquele que o compôs achou que, para ser mais forte, seria melhor que fosse autossuficiente do que tivesse necessidade de outro. Quanto a mãos, não sendo preciso que com elas pegassem nada ou afastasse algo, considerou que não seria necessário aplicá-las, nem pés, nem de um modo geral, nenhum apetrecho para andar. Quanto ao movimento, atribuiu-lhe aquele que é característico do corpo. Dos sete, aquele que mais tem que ver com o intelecto e com o pensamento. Foi por isso que, ao pô-lo girar em torno de si mesmo no mesmo local, fez com que se movimentasse muitos círculos em rotação, tendo despojado de todos os outros seis movimentos, tornado imóvel em relação a eles. Para esse percurso no âmbito dos pés, engendrou-se em pernas em pés. Este foi, de modo global. Pode, assim, mais esse parágrafo. Este foi, de modo global, o desígnio do Deus que é eternamente para o Deus que havia de vir a existir no mundo. Tendo sim raciocinado, teve um corpo liso e totalmente uniforme, em todos os pontos distante do centro, perfeito a partir de corpos perfeitos. Depois, no centro, pôs uma alma, que espalhou por todo o corpo, mesmo por fora, cobrindo-o com ela. Constituiu um único céu, solitário e redondo a girar em círculos, com capacidade, pela sua própria virtude, de conviver consigo mesmo e sem depender de nenhuma outra coisa, pois conhece-se e estima-se a si mesmo o suficiente. Pois
Foi por todos estes motivos que engendrou um Deus bem-aventurado. Ok, obrigado. Até aí. Então, aqui nós temos uma distinção, né? Porque o Aristófanes fala bastante sobre os vários apetrechos dos seres humanos originais, seus quatro braços, e quatro pernas, e sexo de ambos os lados, e rostos, e tudo isso. Então, isso, de fato, é uma distinção. Um, e, porém, e o resultado disso tudo é que o corpo é liso do lado de fora. Leios. Hoje eu não vou falar tanto dessa lisura, mas a gente vai falar mais disso na última aula, quando eu falar do Alcibiades. Mas só para antecipar um pouco, esse adjetivo de ser liso, Leios, é especificamente o de ser como se fosse bem polido, como uma superfície que reflete, né? Então, o olho é dito ser leios também, né? E no Fedro, em uma passagem que ele está falando de como, de certa maneira, depois de você, de um homem se está apaixonado muito por um jovem, esse jovem passa a também ficar apaixonado por ele, fala como se o desejo batesse de volta e continuasse. Ele descreve a superfície que ele bate como lisa também, Leos. E, então tem algo um, nesse liso é que torna o corpo que é liso assim uma perfeita superfície de contato e reflexão, né? E isso vai é mais tarde o comentador Proclo ele via nessa lisura do mundo justamente a sua capacidade de receber as imagens das realidades, né, das realidades inteligentes. Ah, e vamos ver que essa lisura tem um papel muito especial quando Platão raciocina sobre o si verdadeiro. E como a gente olhando nos olhos um do outro, e na verdade olhando no intelecto um do outro, a gente pode se conhecer. Mas mais importante para nós é que, pelo fato que ele não precisa comer, não precisa se movimentar, não precisa fazer nada, né? Ele diz que ele é autossuficiente, isso é sua força, né, para ser mais forte. Lembrando que esses humanos originais eram ameaçadores pela sua força. E por serem autossuficientes, né, eles não precisavam de nada, poderiam chegar até o Olimpo, né? E, mais que isso, é dito aqui que ele tem a capacidade, pela sua própria virtude, Yareté, de conviver consigo mesmo sem depender de nenhuma outra coisa, pois conhece-se e estima-se a si mesmo o suficiente. Estima-se, ele é amigo de si mesmo, literalmente, no grego. Então, também, esse mundo, que é feito à imagem do animal original, ele de alguma maneira tem alguma dualidade, ele tem alguma relação consigo mesmo, que ele é amigo de si, né? E isso nos traz perto desses seres humanos originais, que eles não tinham desejo erótico, né? Porque eles eram de alguma maneira plenos, né? Ahm, e agora eu vou voltar um pouco no PDF, para a página 114, que está na última página do PDF, né? Antes da página 102 do livro. Porque aqui ele sugere que há naquele animal também uma espécie de multiplicidade de seres, né? Então, isso é logo depois da geração do tempo, que a gente vai falar disso na quarta. Então, ele descreve: todavia, o mundo ainda não englobava todos os seres vivos que dentro dele seriam gerados, pelo que ainda denunciava dissemelhanças relativa a seu modelo. Por isso, o Demiurgo completou a parte que lhe restava fazer, a imagem da natureza do arquétipo. Assim, tal como o intelecto percebe as formas do ser que é, tantas quantas há nele, o Demiurgo olhou para baixo e decidiu que o mundo deveria ter tantas formas quanto aquele que tem. E eles são quatro. A primeira é a espécie celeste dos deuses, outra é a alada e anda pelo ar, a terceira é a forma aquática e a quarta é a que caminha sobre a terra, né? E daí ele fala sobre os deuses, os seres do fogo, que são os corpos celestes. E daí até por isso que depois temos o discurso de Demiurgo, que a gente viu quando falamos da inveja dos deuses,
em que ele diz, olha, tudo que eu faço é imortal, então eu criei vocês, corpos celestes e tal. Agora vocês têm que criar os outros seres vivos, né? Então tem essa ideia que esse ser vivo original, o animal inteligível, ele tem essa, né, essa tétrade de animais, ele contém essa tétrade de animais, né, que é do fogo, ar, água e terra, né? De alguma maneira, são esses quatro. Como ele é as quatro coisas, não é claro. Claro, pode ser uma possibilidade é você dizer isso aqui é só ah, isso aqui ele só é o conceito geral de animal, né? O conceito geral de animal inclui daí também todas as espécies de animais e não tem nada que você tentar ficar como seria um mesmo animal ter esses quatro aspectos, né? Porém, por outro lado, tem algo que sugere isso, porque ele está contando um mito, né? Está relatando uma imagem plástica. Então, mesmo que a imagem plástica tenha um significado conceitual filosófico, ela também deve ser preenchida de maneira plástica, né? Quando você faz as coisas de maneira fantástica e imagética, você tem que responder algumas perguntas que você não precisa responder quando você está fazendo apenas filosofia, né? Então, por exemplo, no caso de representações de Cristo, né? Você tem uma coisa você debater sobre Cristo entre teólogos cristãos, né? Como ele é Deus, como ele é um ser humano, mas tem outra coisa quando você tem que pintá-lo ou representá-lo, né? Foi um problema que os artistas renascentistas tiveram, né? Agora eles tinham espelhos bem melhores, eles tinham a câmera obscura, eles tinham esse novo ideal de representação realista, e daí eles tiveram que se ter com o problema das genitália de Cristo. Porque antes, com uma pintura mais simbólica, eles não tinham que fazer esse tipo de pergunta, como representar a genitália de Cristo. O Leo Steinberg tem um ótimo monografia a esse respeito, que The Sexuality of Christ in Renaissance Art, que eu só posso recomendar também sobre essa questão de quando a gente faz as coisas de modo plástico, a gente é levado a fazer novas perguntas, né? Um, e que daí, por exemplo, que em cristãos de épocas pré-renascentistas, como havia uma forma mais simbólica de retratar, não havia essa necessidade de realismo, então não precisavam responder as perguntas. Tinham que responder outras perguntas, por exemplo, que cores usar, né? Daí cor tinha um peso maior. Então, se Platão está fazendo um mito, esse mito, então, tem um significado conceitual, mas também tem um lado plástico, da imaginação, podemos nos perguntar, mas como é, então, de fato, esse ser vivo original, esse modelo? Porque ele está chamando o Criador do mundo como um demiurgo, né? Um artesão. Ele tem um exemplo concreto, que assim, um artesão tem de fato um modelinho, né, para o que ele está criando, né? Então deve ter, assim, pelo menos a imaginação de o que ele está olhando para o que ele está olhando. Mesmo se isso na realidade é apenas uma imagem para uma relação de conhecimento, né, que ele conhece, o modelo como se fosse um modelo, uma descrição da ciência que ele tem, que ele emprega para criar o mundo. Mesmo assim, deve ter uma correspondência, um, vamos dizer, uh, imagética que a gente poderia comparar com os nossos seres humanos originais, de Aristóteles, né? Mas aonde chegamos aqui? Então, essa imagem, né, seria algo esférica, que é amiga de si mesma, completa, racional, né, deve ter algo humano, né, lembrando também é chamado de divino, lembrar que os gregos, né, representavam seus deuses de forma antropomórfica, né, eles achavam um tanto chocante, embora isso é coisas mais tardias, mas assim, gregos romanos depois zoam os egípcios por representar os deuses como cabeça de bicho, embora também tenha todo um retórica de os egípcios super sábios e tal. E também está em Platão e no Timeu. Um, mas, enfim, o fato de ser divino sugere uma aparência talvez
humana, de certa maneira, e também, da mesma maneira que os seres humanos originais são duas pessoas coladas umas nas outras, isso aqui é, de alguma maneira, quatro animais, ou quatro tipos de animais que compõem uma só coisa. Ahn, e agora, se estivéssemos apenas em Platão, nós teríamos nós acabaríamos por aqui. Até onde eu acho que não tem nada mais semelhante para a sugestão de um animal tipo andrógeno. A androgenia. Não faz a androgenia dele. Mas também tem evidência no Timeu que há uma certa androgenia do animal original. Porque, lembra, os deuses menores, eles recebem a diretiva, criam os demais animais. Quando a gente aprende sobre a criação dos demais animais lá no final que a gente leu, qual a primeira coisa que vem? Diferença sexual, homens e mulheres. Então, certamente, parece que para você representar um animal inteligível, você precisava criar também homens e mulheres. Então, ele deveria ser, de alguma maneira, andrógeno. Um, Agora, para completar essa imagem, a gente vai sair de Platão e vamos falar de outro. Peraí. Bem, antes de eu sair do Timeu, alguma pergunta, comentário, epifania? Não. Então, vamos. Estamos sem ninguém online hoje. Foi incrível. Então, nós vamos falar então de Orfismo. O que era Orfismo? Então, Orfeu, né, poeta, cantor lendário, né, que desceu ao Hades e, com seu canto convenceu a Hades Perséfone a que ele pudesse reaver a sua esposa Eurídice, mas daí ele não podia olhar para trás enquanto a conduzia para fora do Hades, mas ele fez isso para verificar que ela realmente estava lá e daí ele perdeu ela. Também conhecido por, sabe, encantar bichos com seus cantos. E, enfim, e também um poeta ao qual eram atribuídos vários textos na Grécia Clássica. Né? Platão fala de uma confusão de textos. Né? Tinha muita coisa atribuída. A Orfeu e também há um poeta associado a ele, Museu. Né? E, e esses textos, assim, a gente vê. Então, Platão fala de Orfeu e de textos órficos, Píndaro também, Aristóteles também. Aristóteles diz os assim chamados poemas órficos ou textos órficos, e isso é uma indicação que ele provavelmente achava que eles não eram tão antigos, né? Não eram da época de Orfeu. Assim, Orfeu é um personagem da época heróica, né? Então você encontra ele na Argonáutica, ele é um dos heróis que está no Argos, né? De Jasão. Né? Agora, o Orfismo, né? Então tinha todos esses textos, né? Mas daí também tinha um movimento religioso, né? Chamado Orfismo, que isso é algo que a gente realmente aprendeu muito a respeito por causa da arqueologia. Né? A arqueologia nos trouxe textos novos, ele nos encontrou textinhos órficos funerários, né? Enterrados com as pessoas escritos em lâminas de ouro. Né? Enfim, qual é a reconstrução que temos disso? Os órficos tinham um modo de vida meio estranho. Eles eram vegetarianos, eles acreditavam que tinham passado por uma iniciação e que essa iniciação lhes daria uma pós-vida melhor, né? Provavelmente que eles renasceriam de uma maneira melhor ou não renasceriam, né? E eles, um, e eles competiam entre si sobre quem realmente conseguia te dar a interpretação correta dos textos, quem podia te realmente, quem era um verdadeiro, alguém que realmente poderia te iniciar nos mistérios órficos, né? Então tem essa mesma competição que você pode imaginar de, sabe, grupos esotéricos de, não, aquele cara é um charlatão.
Eu vou te dizer, assim, a gente tem o texto Papiro de Dervene, que é um comentário a textos órficos, né, ritual e teogonia órfica, né, e esse cara tá toda uma hora querendo mostrar que ele sabe, você não pode seguir naqueles outros caras, mas porque ele tem a exegese correta disso, né? Então, claramente tinha um certo competição. Platão, ele fala desses caras que iniciam as pessoas e ele não está impressionado. Ele não gosta dessas pessoas. Ele, em geral, acha que, né, isso não vai ajudar a sua alma. Claro, o que Platão acha que vai ajudar a sua alma? Virtude, conhecimento, conhecer a si mesmo. Ele pega muitos temas órfãos por aí. Né? Esse tema da reencarnação, o tema de que você precisa ser puro. Ele apresenta a filosofia como uma iniciação. Né? Então, ele quer isso que esses charlatães estão prometendo, a filosofia te dá. Né? Isso é um dos vários pitches de Platão. Platão faz. E, enfim, Platão parece, aqui no Timeu, estar falando de um personagem que aparece nas teogonias órficas, então nos relatos órficos sobre as genealogias dos deuses, a origem de tudo. Ele parece estar falando aqui, quando ele fala do animal original, de uma figura que se chama Phanes. Né? Phanes, que quer dizer aquele que aparece, né, o brilhante, também chamado de o primogênito. E a gente tem uma paródia de uma dessas teogonias órficas na comédia As Aves, de Aristófanes. Isso não é a única. Então, tem várias ressonâncias entre as aves e o texto do simpósio. A gente não vai entrar nelas. Tem acho que o texto do Santoro, que eu subi, menciona fala um pouco disso. Mas, então, é uma história meio doida de uns caras que saem para falar com as aves e convencer. Olha, assim, aves, os pássaros. Olha, pássaros, por que vocês não, assim, se colocam no lugar dos deuses? E daí vocês poderiam receber assim todos os sacrifícios que sobem dos seres humanos antes de eles chegarem no Olimpo e aí as aves assim embarcam nessa, querem se vender assim e temos então aqui uma paródia de uma teogonia para explicar por que as aves são mais importantes que os deuses, né? Então isso é o texto de Aristófanes que vocês têm no PDF. Tiago, você está com o texto aí? Você quer ler para a gente, partindo de frágeis seres humanos? Então, as aves? É, Tá. Orifeu, né? é. Frágeis seres humanos, semelhantes às folhas. Impotentes criaturas feitas de lodo e privadas de asas. Pobres mortais condenados a uma vida efêmera. Fugazes como sombras ou como um sonho instantâneo. Ou são os pássaros, seres mortais, aéreos, imunes à velhice, entregues a pensamentos perenes. Vocês conhecerão conosco os fenômenos celestes, a natureza das aves, a origem dos deuses e dos rios, do Érebo e do caos. A partir de hoje, vocês poderão dizer adeus a Pródigo. No começo era o caos, a noite, o negro Érebo e o imenso Tar. A terra, o ar e o céu ainda não existiam. Afinal, a noite de asas negras deu à luz, no seio infinito do Érebo, um ovo sem germe, de onde, após uma longa sucessão de anos, nasceu Eros, com duas asas de ouro cintilante e suas espadas, velozes como os ventos. Unindo-se às trevas do caos alado, ele gerou nossa raça no seio do imenso Tártaro e a trouxe pela primeira vez à claridade. Antes de Eros haver misturado tudo, a raça dos imortais ainda não existia. Mas quando a mistura de todas as coisas se completou, então apareceram o céu, a terra, o oceano e a raça imortal dos deuses bem-aventurados. Assim somos mais antigas que todos os deuses. Inúmeras provas, assim somos mais antigas que todos. Inúmeras provas atestam que somos filhas de Eros. Voamos como ele e nos deliciamos convivendo com os amantes. Belos rapazes, sem número que haviam renegado o amor no declínio de sua juventude, não puderam resistir à nossa doce influência e cederam ao dom de uma codorna, de um flamingo, de um ganso ou de um galo. Os mortais obtêm de nós os maiores serviços. Primeiro, indicamos a eles as estações, a primavera, o inverno, o outono. Eles percebem que é hora de semear quando o grou,
Atravessando os ares, emigra para a África. Eles advertem o piloto para suspender o leme e se entregar ao sono. Eles disseram a Orestes para tecer o manto, a fim de que o frio não levasse mais a despojar os viajantes. O gavião, com sua vinda, anuncia outra estação e o momento de tosar a última vez das ovelhas. Depois a andorinha diz quando se deve deixar de lado o manto para comprar a roupa leve. Substituímos para vocês Amon, Delfos, Dódona, Apolo. Substituímos para vocês Amon, Delfos, Dódona e Apolo. É graças a advertências às aves que vocês regulam todas as coisas. Empreendimentos comerciais, subsistência, casamentos. Vocês designam sob o nome de agúrio das aves tudo que serve para adivinhar o futuro. Uma voz, um espírito, um encontro fortuito, um som, um escravo, um asno são agulhos. Não somos, então, para vocês um oráculo de Apolo? Até aí, obrigado. Ah, quê? É, um passarinho me contou. Pois é, então, o que nos interessa tá no começo, mas eu quis que você lesse um pouco mais. Em parte, porque vocês veem como é semelhante ao discurso de Aristóteles, quando ele está dizendo, olha os grandes benefícios que Eros nos dá, né? Então, também esse tipo de, olha, esse Deus é grande porque ele nos faz várias coisas. Mas e fora a própria comédia da situação das aves se vendendo para os seres humanos. Mas o que nos interessa mesmo é esse nascimento do Eros, né? Então, se descreve aqui uma teogonia que começa com, né, noite e érabo, e eles dão à luz um ovo, e do ovo sai Eros, né? E Eros é um ser com duas asas de ouro, né? E ele, isso aqui é parte isso aqui da invenção de Aristófanes, ele gera as aves antes de gerar os deuses. Então, as aves são mais antigas que os deuses. Mas nisso que ele gera as aves, ele diz que trouxe pela primeira vez a claridade, né? Lembrando. E isso é importante, a claridade é importante, porque esse Eros, um, o modelo para ele seria justamente esse Deus chamado primogênito, né? O primogênito, em grego, protógonos, né? Primeiro nascido, que também era chamado de Phanes, então o claro, ou aquele que aparece, e ele também era chamado de Eros. E ele também era um ser alado, e, mais importante, ele era andrógeno também, né? Um, temos. Agora, tem debates sobre se ele era conhecido nessa época ou não, se os textos órfãos dessa época já existiam ou não. No Drive, vocês vão encontrar um artigo de Santa Maria, que defende essa hipótese, eu acho que ele defende bem. Não vou entrar aqui em todos os detalhes, tem a ver com um texto órfico bem antigo, como você lê. Enfim, vamos, entra em detalhes filológicos que eu não quero entrar aqui. Um, o, agora, então, havia esse Eros primordial, que saía de um ovo e tinha asas e que era andrógeno. Porém, mais que isso, ele continha em si vários animais. Então, aqui no Drive, vocês encontram o texto de Eros Logos, o scan de Eros Logos. São muitas páginas. Esse livro, né, o Eros Logos, do Bernabé, é um ótimo livro. Ele pegou todos os fragmentos que temos de textos órficos e os organizou, os explica bem. Um, e ele mesmo, o Bernabé, é da opinião que Fanes não aparece nos textos mais antigos de Orfismo, que seria um desenvolvimento posterior, algo sob influência oriental. Eu acho que Santa Maria responde ele bem, e então por isso que eu vou usar os textos sobre Fanes livremente, falando para descrever esse Eros primordial. Então, por exemplo, nós temos textos que nos dizem que ele era fêmea e engendrador, poderoso Deus Ericipeu. E também que ele tinha, lembra que os seres humanos originais, eles têm os, ah, os genitais originalmente nas costas, né, que ele tem que ser posto de frente.
também ele tinha isso. Apresenta Fanny com os órgãos sexuais atrás, na zona do ânus. Agora, fora isso, ele tem aqui a propriedade de ter vários. De ser uma mistura de vários animais. Então, o teólogo forja a imagem do vivente mais completo, né, esse animal inteligível, aplicando-lhe as cabeças de um carneiro, um touro, um leão e uma serpente. Né? Por isso, Orfeu chamou este deus Fanes, atribuiu-lhe figuras de animais e lhe deu aspectos multiformes. Ele é descrito como emitindo mugidos de touro e rugidos de leão. Né? Ahm, então, tem vários assim, fragmentos soltos sobre isso, mas temos também uma coleção de hinos órfãos. Agora, esses hinos são muito provavelmente sim, tardios, posteriores a Platão. Há quem duvide, há pesquisadores, tem uma Christian Mathis, que argumenta que são antes de Platão, assim, são pessoas que leram os pré-socráticos só. Um, e, mas, enfim, eu não, nesse morro não morro. Eu não sou comprometido com a tese de que esses são textos muito antigos, podem ser textos mais, posteriores, século terceiro. Mas tem um hino, e esses hinos órficos é uma coleção de uns 92 hinos, se eu estou lembrado corretamente, que abarcam quase todo Deus maior, né, que vemos na mitologia grega, e 87 hinos. Um, e dentre eles, e claro, com foco maior nas coisas que são mais importantes para os órficos, para a mitologia órfica, mas um deles é a Protócola, né, o primogênito. E eu vou ler aqui, nós temos várias traduções desses hinos órficos. Então, nesse volume publicado pela Madamu, Hinos Antigos, que só posso recomendar, tem a tradução do Rafael Brunhara. Né? A tradução dele também está disponível online, num blog antigo dele, esqueci o nome. Também online vocês encontram a tradução do Pedro Barbieri. Ordep Serra, pela Odisseus, ele publicou uma tradução dos hinos órficos amplamente comentada. Ordep Serra, eu acho que ele tem notas muito valiosas, ele tem muito conteúdo antropológico, histórico, mas de vez em quando eu prefiro as outras traduções como traduções. E tem uma quarta tradução que também esqueceu. Mas enfim, temos muitas coisas, eu só posso recomendar a leitura deles. Então eu vou ler aqui o de Protócopo. Né? O primogênito eu chamo biforme. Biforme aqui traduz diffue, que então de duas naturezas, quer dizer, que é uma expressão para querer dizer andrógeno. Ingente, andarilho etéreo, ovogênito, orgulhoso de suas asas de ouro, de táureo clamor, gênese de venturosos e de homens mortais, sêmen inolvidável, orgíaco eriquepeu, inefável silvante oculto, rebento radiante que desturba dos olhos a névoa sombria, ao bater as asas por toda a parte com ímpeto pelo cosmo, trazes a brilhante pura luz. Por isso invoco-te como luminar, Fanes, Príapo, soberano, e brilhante, Antálgias, de olhos vivos, Eia, venturoso de muitos planos, de muitas sementes, bem jubiloso aos orgifantes, no multifário rito sagrado. Então, aqui ele é claramente escrito como andrógeno, ele tem asas de ouro, como aqui. Ele é gênese de todos os deuses e também dos mortais, ele é o primeiro a aparecer. E ele tem características de outros animais, não só ter as asas, mas ele tem o táureo clamor, né? Eu acho que o Rodep Serra traduz como tauri bramante. E, enfim, tem essa ideia de que, então, é realmente algo bem próximo do que a gente busca nos, um, como um modelo, tanto para o ser vivo original quanto para o andrógeno. Né? Seria
um ser vivo, que inclui em si muitos ser vivos distintos, que é o primeiro ser vivo que é identificado ao Eros, né? Várias coisas aqui. Mas também vocês devem talvez estar se perguntando como como é que a gente pode ter aqui ele descreveu quando aqui, no fragmento que eu li tinha quatro animais distintos, né, que eram ditos ser misturados nele, enquanto a gente só tem duas pessoas. E tem quatro animais no ser vivo original, mas a gente só tem duas pessoas ahm, nos seres humanos originais, né? E temos também um problema que um, seres vivos originais. E temos também o problema que não falamos não falamos aqui nada de ser esférico, né? Agora, eu acho que tem uma solução para isso, mas para isso eu vou precisar de uns voluntários, tá? Eu preciso de dois voluntários, pessoas para simplesmente ficarem encostando no outro, para a gente ver como é duas pessoas encostadas uma no outro, né? Então, pessoas só ficar em pé, olhando para cada lado. Tenho dois voluntários? Tem. Tá. Um e dois. Então, se vocês podem clicar aqui, então, como que eu vou clicar? Ótimo. Agora, virem para que a gente só veja o Arthur. A gente está vendo aqui quantos braços e quantas pernas. Dois braços, duas pernas. Ok. Agora, vira 180 graus. 180 graus. Temos aqui quantos braços e quantas pernas. Tá bom. Agora, vira 90 graus. Quantas pernas e quantos braços vocês estão vendo aqui? Dois braços e dois braços. Se a gente fizer isso de novo, 180 graus de novo, vocês vão ver isso também de novo. Ou seja, imagina que, agora, quando ele descreve os seres humanos originais, ele diz que é uma esfera, né? Então, afastem um pouco. Parem. Então, nós temos espaço para mais dois seres vivos aqui. Então, seria possível e isso explicaria tanto como, assim, como que você imagina esses... Vocês estão sentados, obrigado. Como que a gente consegue imaginar os quatro animais juntos, né? Porque você vê, você olha, por exemplo, tem representações posteriores, tardias na antiguidade, também na Renascença, pessoas tentando desenhar isso, né? De novo, quando você é plástico, fica complicado, você tem que decidir coisas. Então, se ele tem uma cabeça divina, né, uma cabeça de ser humano, e também uma cabeça de touro, onde vai a cabeça de touro? E você encontra umas coisas meio bobas, tipo a cabeça do touro está aqui no peito, né? Diz que tem uma cabeça de cobra. De fato, tem algumas descrições que dizem que a cobra o envolve, mas a gente, de vez em quando, ele só põe a cabeça de cobra aqui em cima. Um, Dado que, né, claro, pode ser que tenha um momento em que você não tenha talvez nunca teve uma representação ah, visual única disso. Mas podemos dizer que uma solução para representar como você representa esses quatro seres vivos juntos é você dizer que são como se fossem um ser esférico que tem ah, dois pares, vamos dizer, de seres vivos, né? A 90 graus um do outro. E é uma imagem que aparece em outras culturas, claro. Alguém sabe me dizer? É. Na, na Índia. Oi? Com cabeça de bicho, e também são quatro, olhando em cada direção. Oi?
Tem algo mais, tem algo mais perto. Tem algo mais perto. Do- Na Bíblia? Tá com a besta? Em Ezequiel. O profeta Ezequiel, ele vê na carruagem de Deus acompanhados de 4 animais, que ele chama de animais, Hayot. E eles têm, né, é uma cabeça de leão, uma cabeça de bode, uma cabeça de humano, uma cabeça de águia. Que depois, né, esses animais aparecem de novo no livro das Revelações, e também esses 4 animais são atribuídos depois aos 4 evangelistas, né? E eles, bem, parar por aí, porque a gente pode assim, realmente se perder aqui. É só um paralelo. É um paralelo que o próprio Bernabé faz, porque, enfim, muitas pessoas veem vários paralelos orientais e dizem, não, na realidade, o paralelo mais próximo disso seria esses bichos de Ezequiel. E eles também têm asas, e eles vão em todas as direções com muita rapidez e mantendo as pernas retas. É super interessante. Para mim, isso é só o importante. Eu não estou tentando argumentar influência em nenhuma direção, apenas mostrando que isso é uma solução visual para você imaginar uma combinação de animais que outras pessoas encontraram. Por que não, né, Platão? Né? Por que não Platão tentando imaginar isso? E isso, agora você diz, ok, tudo bem, isso é muito belo sobre o Timeu, mas o que isso nos diz sobre o ser humano? Afinal de contas, são os seres humanos originais. Bem, os, isso não é só um modelo para o mundo do Timeu, mas também é um modelo para o ser humano, no seguinte. Essa ideia de um ser vivo, ou de um Deus original, que é uma mistura de vários animais, ele é como se ele surge do ovo. No hino ele foi chamado de algo que tem muitas sementes, né? Como a eia venturoso de muitos planos, de muitas sementes, bem jubiloso aos mortifantes, mortifário e sagrado, né? Polúspora. Então ele tem as sementes de todos os seres vivos. E então, parte de você postular ou você falar de um Deus desse é que você está falando da unidade de todos os seres vivos, que se reflete também na transmigração das almas, né? Você pode renascer como um boi, seu pai pode sacrificar esse boi, ele pode estar sacrificando seu próprio filho, e que é o ponto que o Empédocles fez, e era uma das motivações para o vegetarianismo. Que também é algo que aparece no Timeu, de uma forma meio indireta, mas os animais não são criados para para servirem de alimento no Timeu, né? São criados porque é preciso que exista todos os animais, para que o mundo seja completo. O que é explicitamente criado como alimento no Timeu é apenas a vegetação, são apenas as plantas. Um, então, então, e dessa maneira, Hannes, o ser vivo original, não é só um modelo para o mundo, é um modelo para nós também, né? Porque nossa alma transmigra e dá vida a todos esses seres vivos distintos, e é preciso que ela faça isso. Muito embora ela vira os outros bichos quando ela é covarde ou preguiçosa, ou esse tipo de coisa. Mas é preciso que ela faça isso para que haja todos os seres vivos. Então, esse deus órfico é, para mim, a origem muito provável tanto do ser vivo original do Timeu, quanto dos andrógenos do discurso de Aristóteles. Um, então, isso era o argumento central de hoje. Ok? Mas vamos pausar aqui para ver se tem perguntas, ou comentários, ou ideias novas. Sobre a alma. A alma seria uma alma só para o todo, o universo todo, ou seria. Então, a visão no Timeu é que o mundo todo tem uma alma, mas que também há várias almas que ficam transmigrando, né?
O mundo todo é um ser vivo, mas daí também tem as almas que transitam pelos seres vivos mortais. Né? Se há almas individuais para os corpos celestes individuais, provavelmente no Timeu, embora ele é um pouco ambíguo. Um, e também você pode ver, por exemplo, tem algo apropriado, tem algo fitting, de você fazer de Eros, né? Porque é o princípio da mistura, né? Você usa o verbo misturar bem frequentemente para dizer que duas pessoas transam em grego. Elas se misturam. É uma das coisas eu li para vocês no início do curso, a história do adultério, né, de Afrodite com Ares. E se misturar, se diz de corpos que transam, mas também se diz de exércitos que brigam. Né? Então é algo comum a ambos, essa conexão com a mistura. Um, e então faz sentido que o Eros original, seja uma mistura de bichos e que também ele seja andrógeno. Né? Tem algo apropriado nisso de você pensar que ele é ambas as coisas. Também Empédocles, né? Empédocles que ele um, é uma fonte importante aqui, porque alguém que tinha contato também com teosóficos, ele fala do amor como algo, o eros como algo que mistura e une todas as coisas em uma esfera, né? E ele também é alguém que falava de andrógenos, então o Empédocles, ele tem uma ideia meio bizarra de como os seres vivos vêm a ser, né? E de que inicialmente, né, você tem os corpos e daí eles vão se agregando. E daí inicialmente, então você tem tipo um estômago lá, um fígado aqui, lábios indo lá, eles vão se juntando. E em certo momento de sua narração sobre o surgimento dos seres vivos aparecem os andrógenos. Então, isso também seria uma referência, algo que possivelmente está sendo referido aqui no texto, embora eu não acho que ajuda muito para a compreensão. De novo, eu só estou trazendo para outra ideia de como Eros, faz sentido você imaginar o Eros como um princípio de mistura e, por isso, como representá-lo como algo misturado, algo que seja uma mistura, né? Tanto de gêneros quanto de diferentes espécies. Ahn, enfim, isso agora, isso foi só uma hora, né? Eu esperava que fosse bem, uma hora e meia. Vamos, então, vamos fazer uma pausa. Eu tô com eu diria, vamos começar já com os textos de amanhã. Mas eu não tô com os textos de amanhã. Ah, então, ah, vamos tomar uma pausa de 5 minutos. Daí vocês podem pensar se vocês têm mais perguntas, não só sobre hoje, mas sobre qualquer coisa do curso. E daí, se a gente voltar e as pessoas não tiverem perguntas, eu libero. Né? Então, isso. Deixa eu pausar aqui. Oi? Ela já tem falta de conhecimento, assim, né? Assim, tudo bem que o Platão usa esses mitos para explicar algo por trás, né? Algo por trás, né? Da criação do mundo, dos seres humanos. Mas na Grécia Antiga tinha mesmo essa questão, assim, que quando eu era pensar assistir filmes gregos, né? E tinha a questão do homossexualismo na Grécia, né? Uhum. Essa questão, ela também se dá na Grécia como fato, do amado e do amante, ou só é um mito mesmo, ou só funciona como um mito, ou se existiu realmente essa questão de para a pessoa, tipo um ritual para o homem mesmo. Sim. Não, que a homossexualidade era praticada e que havia essas relações de amando amante, tinha. Sim. Mas eles têm essa intenção de que essa relação traz o conhecimento mesmo? Como tem, Sim, as tribos têm um ritual do homem passando da puberdade. Nesse sentido. Não, era uma questão, não era tanto uma questão de, sabe, um rito de iniciação em que, né, o homem tem que ter, sei lá,
um adolescente faz sexo oral num homem mais velho para virar homem de verdade. Não era algo assim, era mais uma relação do tipo, essa relação erótica com o homem mais velho é útil para o adolescente, porque esse homem mais velho vai educá-lo em, sabe, como ser um cidadão e tal, esse tipo de coisa. Não tanto no sentido de uma um valor religioso atribuído imediatamente à relação erótica. Não, o valor intelectual era na relação com a pessoa, né? Um, nesse sentido. Um, mas obrigado. Sim, Arthur e Roberto. Ah, tá. Quando a gente falava de saúde, era uma referência dos gregos, por conta de Anaximandro, estaria tirando a alma do corpo, então nós saudávamos os deuses, muito para essa alocar o corpo. Então, ok. Se a forma da alma e se ela sai com espirros. Roberto? Na verdade, eu queria fazer uma pergunta de um caráter meio geral, assim, Ah. no sentido por exemplo, quando você mencionou o orfismo e tal, eu já tinha ouvido em outras aulas, né, por alguma razão eu enxergo muito de, de outras culturas ali, como o hinduísmo, a própria reencarnação, né? Sócrates menciona e tal. Ele não foi o primeiro, talvez tenha sido o primeiro ocidental que escreveu sobre isso, talvez. Mas acho que oriental, não. Aí minha pergunta é assim, pelo menos esses dois, talvez eu pudesse fazer mais paralelos, né? Mas uma pergunta de caráter geral. O que os especialistas dizem assim, a respeito disso? Se isso seria realmente uma... Como é que eu vou dizer? Que palavra que eu vou usar? Uma espécie de globalização dessa... Globalização é a palavra infeliz. Não, eu entendi. Mas, assim, se isso tem... porque as pessoas viajavam, tudo bem que as coisas eram mais lentas. Né? Mas, assim, provavelmente, Platão e Sócrates teve contato, de alguma forma, com essa concepção de reencarnação, ou essas questões de planísticas do Egito. Né? É uma pergunta de forma geral. Assim, se tem fundamento afirmar que tem uma certa continuidade, enfim. Eu entendo a pergunta. Né? Stephanie? Ele falando da... me relembra muitas histórias bíblicas do cristianismo. E conforme o que ele falou, eu fiquei pensando se os filósofos, ou platônicos filósofos, elas se baseiam em muitos dessas histórias para poder criar esses mitos, porque eu vejo muita relação. Ok, deixa eu pegar essas perguntas. Então, Não, talvez é que é o contrário, né? vamos começar com a forma da alma. Então, tinha várias teorias sobre a alma. E tinha teorias que a alma é o corpo. A alma quer dizer só a coisa que dá vida a um corpo, não só um ser humano, né? Pode ser um bicho ou até mesmo uma planta. Por exemplo, Aristóteles vai falar da alma das plantas. Essa história do espirro eu nunca ouvi. Mas faz que seja alguma coisa aí. Em Platão, então, no Timeu, tem uma descrição da alma como dois círculos, né? Como sendo composta de dois círculos. E que a gente leu um pouco sobre isso, que então
Esses círculos ficam na nossa cabeça, né? Mas eles ficam um pouco achatados, eles não conseguem virar propriamente. E daí por isso que as crianças não conseguem pensar direito. O esforço de você aprender a pensar direito, pelo menos no Timeu, é você calcular essas órbitas para que elas girem do mesmo jeito que elas giram no céu. Se isso é só uma imagem, se Platão queria dizer uma coisa, falar algo sobre como as nossas capacidades intelectuais funcionam, muito provavelmente, mas pelo menos essa imagem que está ali. Né? Eu acho que é influente até hoje. O... Porque só isso que nós falamos no heterodoxidade, tá. nas esferas. Ah, Não tem aquela história de que você é um indivíduo, você é uma ah, díade. Só que assim? no caso eu tô falando de bebê e placenta, né? Mas essa ideia de ter uma Curioso. bi-unidade original, Hum, né? hum. É influente até hoje essa filosofia. Assim, certamente o Sloterdijk leu Platão, mas eu acho que ele tem mais. É mais provável que sejam outras coisas alemães por trás disso. É, Agora, então, tem essas ideias, mas Platão certamente não achava que a alma era um corpo que pudesse, por exemplo, sair de nós. Né? Um, e tem textos em que Platão argumenta que a alma, na verdade, deve ser simples e incorpórea, o fedon, mais famosamente. E, então, isso realmente sugere que a imagem da alma tendo uma forma no Timeu é apenas uma imagem. Um, Sobre essas questões de contatos culturais. Tem várias coisas a levar em conta. Primeiro, se a gente realmente reencarna, então a gente não precisa de nenhuma outra cultura para descobrir isso. Né? Então, sempre é possível explicar coincidências por meio do fato de que as pessoas estão descrevendo a realidade. A realidade está disponível a todo mundo. O... Agora, Platão certamente tinha contato com cultura egípcia. Eu não sei se já havia contato tão longe com a cultura lá da região da Índia. Na época, eu acho que isso era uma novidade de Alexandre. Né? Alexandre fez essa ponte. Possível. Agora, então, Platão, acho que não. Mas eu não sei, assim, certamente é possível que haja trocas em todas as direções, mas em geral, sei lá, tem, assim, é possível que haja trocas, mas não há, vamos dizer, não há nenhuma ideia que essas ideias vieram do Oriente. Não precisamos pensar isso. Então, fora os órficos, por exemplo, Pitágoras também fala de transmigração. Né? A transmigração nunca virou uma ideia, vamos dizer, mainstream na Grécia. Né? Em Roma depois sempre foi uma coisa meio de, né, esses sectários religiosos ou de filósofos platônicos, né, ou neopitagóricos. Um, mas por quê? Por quê? Assim, porque não, não, não tem como, tem assim, motivo. não tem Eu não tenho motivo. uma outra tese teológica que eu não tem tipo, um debate, e aí uma ganhou sobre a outra. Não, também não tinha uma preocupação de ter só uma crença sobre pós-vida. Sim, mas, Então, não mas a tinha ideia de transmigrar não ganhou. de tanto Então, mas transmitir. então tinha outras ideias Eram, pós-vida que. tinha outras ideias de pós-vida, sei lá, a ideia homérica que você basicamente morreu algo ruim, né? Você vira uma sombra no ar, você é isso. Mais tarde você tem ideias do tipo de, sei lá, que há lugares de punição e coisas de prêmio. Em Platão a gente também encontra isso. Tem, em geral, ideias de que a pós-vida você depende
como a sua pós-vida vai, depende realmente de como os seus descendentes te tratam, né? Seus descendentes têm que cuidar de você, têm que continuar fazendo sacrifícios no fogo vestal, etc., lá na casa. É por isso que você deve ter filhos, por isso que é proibido, assim, enfim, há leis romanas contra uma pessoa não casar, porque você é um dever que você tem para com seus pais, que você tenha filhos, para que sempre haja alguém cuidando dos ancestrais. Então, e não havia nenhuma pressão para que houvesse só uma visão de como é, né? E nem essas visões se confrontavam. Se confrontar, assim, filósofos discutiam, claro, filósofos Sim, mas discutiam, mas isso tinha uma necessidade de um homem política, não tinha uma necessidade política como ter uma necessidade política de fazer um concílio para vocês cristãos precisam decidir o que vocês acreditam, né? Não tinha necessidade disso. E, assim, claro, e vocês tinham contato com outras culturas, então os egípcios, até muito tarde, praticavam mumificação, que de um ponto de vista platônico não faz o menor sentido, é só um corpo. Mas vocês, não sei se vocês já viram as múmias de Fayum, né, que de Fayum, são essas múmias da época romana já, e então, tem umas pinturas romanas em cima da múmia, e assim, parece brasileiro, né? Esses caras parecem brasileiros, simplesmente. E sobre histórias bíblicas, também, então, olha, a cultura um, um, hebraica estava se desenvolvendo na mesma época que Grécia, era não há indícios que houvesse contato aqui um entre outro, então mencionei Ezequiel só como paralelo, não há razão para pensar que houve um contato aqui. Claro, depois, coisas mais tardias, no Novo Testamento, por exemplo, vários dos autores cristãos primeiros tinham conhecimento de textos gregos clássicos, né? Daí tem, sim, referências. Eu acho que, por exemplo, temos a referência a uma teoria do andrógeno no Talmud. Algumas pessoas dizem que sim, isso aí é uma pessoa que deu banquete também, fora de Torá. E depois, claro, tem cristãos que vão interpretar também relatos de Gênesis em termos do andrógeno. Mas tem alguns textos assim da época, sabe, logo antes do Novo Testamento, que também tem clara influência grega, sabedoria de Salomão e tal. Um, mas os mitos que a gente está vendo não vão ser influenciados por ter origens bíblicas, nem vice-versa, né? Tem povos, eu acho que se fala de, assim, tem algumas influências de épicos do Oriente Próximo e nos épicos homéricos, tem pessoas que postulam isso, mas então haveria assim coisas semelhantes que afetam ambas as tradições, mas nada muito forte. Uma coisa que tem a partir de certo momento, a partir de Platão, né, é astrologia, né? Então, astrologia, né, originalmente uma técnica babilônica, desenvolvida na Mesopotâmia, e com o projeto de pesquisa mais longo da história, de 800 anos de observação dos fenômenos celestes. E temos diários de 800 anos. Temos os diários porque eles não escreviam sobre papiro, escreviam em tábuas de argila e argila dura. E então os babilônios eles associavam os 7 planetas às suas divindades, né? Então, por exemplo, a estrela o planeta que a gente chama de Vênus, eles diziam que era a estrela de Ishtar, o que a gente chama de Júpiter, eles chamavam de Marduk. E daí e Platão é o primeiro grego a associar um, os planetas a deuses. Então, no Timeu é o nosso primeiro texto que chama Mercúrio de a estrela de Hermes. E tem um texto que certamente foi escrito logo depois da morte de Platão, chamado Epinomis, que seria o final das leis, né?
e ele é o primeiro a ter associar os 7 planetas aos 7 deuses que a gente hoje associa, né? Vênus, Marte e tal, nos nomes romanos. Então, a partir daí, tem essas associações astrológicas são carregadas, né? Antes disso, os gregos escreviam sobre os planetas, mas eles tinham nomes tipo o fulgurante, a clara, esse tipo de coisa para descrever os planetas distintos. Um, então, isso é um contato mais concreto que tem. Mas era sobre a época que Platão foi escravo, né? Com a época que foi escravo, isso dentro da própria Grécia mesmo. Teria sido, assim, isso tem a ver com a autenticidade da carta 7, que é uma questão disputada. Não é algo que eu já tenha estudado, mas sim, teria sido em Siracusa, não teria sido na Grécia. Arthur? Em relação ao pessoal, tipo, tem essa associação também de blues, budistas. Eu achei que o Gustavo nasceu numa sociedade Então, você acharia? Você teria razões para achar isso, mas não. Então, até que na cultura hindu, eles sempre, assim, eu acho que, pelo que eu entendo, desde bem antigo, eles levam em conta 9, né? São os 9 astros, né? Porque eles, além dos 7 planetas, têm os 2 pontos nodais, né? Os 2 pontos de eclipse, que eles chamam, que assim, hoje em dia se chama de a cauda e a cabeça do dragão, né? Ketu e Rahu. Então, eles têm isso muito antigo, você encontra assim, em vários templos os 9 e tal, representados. E eles têm algumas coisas, assim, astrologia é praticamente como língua, né? Todo mundo tem alguma coisa, posso falar. E tem coisas hindus próprias de astrologia que eles desenvolveram, como, por exemplo, tem um sistema de mansões lunares, que você dividir o céu de acordo com, eu acho que o deles são 29, porque os árabes têm mansões lunares também, mas acho que são 28. Mas, enfim, eles dividem. Roberto, você sabe? Não. Tá bom. Mas só que eu quero só conectar um pouco, contar um pouco mais da história da astrologia. Então, os babilônios têm esse mega projeto de pesquisa, eles desenvolvem várias técnicas preditivas e de interpretação dos sinais dos astros. Os egípcios têm algo parecido, né? Mas os egípcios estão mais usando os astros para determinar que horas são, para saber que rituais devem ser feitos e também que dias são sortudos e quais são mal afortunados. Os gregos, né, desenvolvem mais ou menos sem pretensões astrológicas a astronomia, né, astronomia tal como a gente conhece, geocêntrica, né, fazendo um modelo geométrico. Os babilônios e os egípcios desenvolvem técnicas para você calcular quando, por exemplo, vai acontecer a inundação do Nilo, ou para você calcular quando Vênus vai aparecer de novo, mas não desenvolvem esses modelos astronômicos, com a Terra no centro e tudo girando ao redor. Mas daí no primeiro século, ou talvez no segundo século antes da Era Comum, em Alexandria nasce o que a gente chama de astrologia, né, que é uma fusão de dados e ideias babilônicas com ideias egípcias e ideias gregas. Nasce lá em Alexandria, e daí tem o zodíaco, casas, aspectos, planetas, seus significados, tudo isso. Tudo isso acaba indo também, e daí do mundo helenístico, isso acaba indo para a Índia, né? Nós tem textos hindus que traduzem termos astrológicos gregos, né?
E daí, muitas dessas técnicas acabam importadas de volta para a Índia. Então, só nesse sentido. Também tem influência no outro sentido, mas astrólogos védicos influenciam os astrólogos persas, e daí os persas influenciam árabes, e os árabes o mundo ocidental. Então também tem influência na outra direção assim. Roberto. Eu queria voltar mais ou menos àquela questão anterior. E, por exemplo, na SESI, né, no livro 7, puro, a SESI é o bom, né? Tem conhecimento. Dá para fazer uma analogia com a SESI ao belo. De alguma forma, os dois envolvem satisfação, prazer, né? Eu não consigo não ter uma analogia também com a questão da Kundalini, que os hindus falam. Isso é muito antigo, isso é milenar. A gente traça analogias por todo lugar. Analogias bem não indicam influência, né? Também somos todos seres humanos, pensamos de modo parecido, temos uma realidade parecida para lidar. É possível que esse tipo de processo, ou de concepção, ou de ideia, tenha surgido em vários lugares, independente de ter contato. E até por isso que quando culturas distintas se encontram, elas podem aproveitar o encontro, né? Porque mesmo que uma pessoa, sei lá, você passa um tempo no Japão e você aprende coisas lá. Se o que você aprendesse lá fossem coisas que você nunca poderia ter imaginado, muito difícil de você aprender. Mas você consegue puxar algo do outro porque é algo que você não tinha pensado, mas você poderia imaginar. Então, sei lá, né? E tem muitos casos assim. Amanhã. Amanhã a gente se encontra aqui de novo para falar de novo do andrógeno, mas falar dessa distinção, dessa análise de vamos falar do Eros, então vamos distinguir o Eros em o Eros masculino, né, homossexual masculino, homossexual feminino e heterossexual andrógeno, né? Essa análise, que Aristóteles tira do chapéu, né, tem boas bases platônicas. Platão acha que para você entender uma coisa, você tem que entender ela puramente, né? Para você entender o belo, você tem que pensar o que é puramente belo, sem mistura nenhuma. Então faz sentido você separar o puro masculino do puro feminino. Mas a gente vai ver também que Platão diz isso não basta, porque essas coisas puras, para a realidade material e concreta, perceptível existir, precisam se misturar. Então vai precisar ter formas de mistura, tipo androgenia, e que ele explicitamente daí fala que, de certa maneira, para você entender qualquer coisa, você tem que agir como um gramático lida com o som, né? Com a voz. Então, o gramático, ele distingue na voz os elementos que não vão juntos, as consoantes, e as coisas que permitem que você as combine, as vogais, pataqui, patacá, patacó. E podemos entender justamente, então, o que Aristófanes faz, justamente dessa maneira. Ele está separando o masculino e o feminino puros e também está atribuindo um princípio de mistura que seria o andrógeno. Mas isso tudo amanhã. Obrigado.